Saudações, nobres senhores, bem-vindos à segunda aula do primeiro estudo dirigido. Estamos em Constituições Brasileiras e Direitos Fundamentais. Iniciaremos o nosso estudo pelo direito à vida. Para começar o estudo do direito à vida, é necessário que nós conheçamos o texto do caput do artigo 5º. Só para lembrar para vocês, tá? O artigo 5º, ele tem 72 incisos e 3 ou 4 parágrafos, se eu não estou enganado. É o maior artigo do mundo, de todas as legislações. Do que trata o artigo 5º? Ele trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. É um dos artigos mais importantes do nosso ordenamento jurídico. Não é à toa que é um dos mais cobrados em concursos públicos e exames da OAB. O bom conhecimento, o conhecimento profundo do artigo 5º irá ajudá-los no direito penal, no processo penal, no direito civil, no processo civil, no direito administrativo, no direito tributário, no direito previdenciário, ou seja, ele irá auxiliá-los e muito em todos os ramos do direito. Vocês não se pode dar o luxo de maneira nenhuma de não conhecer o artigo 5º. Ele precisa ser conhecido, estudado e com profundidade. Não negligenciem no estudo do artigo 5º. Até recomendo, prega na porta do guarda-roupa, bota numa letra grande e todo dia antes de sair de casa leia um pouquinho. Todo dia. Tira lá o pôster lá do cantor favorito de vocês, tira lá, coloca lá o artigo 5º e todo dia lê um pouquinho, vocês não vão se arrepender, tá? Artigo 5º. Lembrando que o artigo 5º é a cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Vocês lembram disso? É aquela parte da Constituição que não pode ser abolida. Estudando depois com mais profundidade, os senhores verão que não é que ela não pode ser modificada. As cláusulas pétreas até podem ser modificadas para aumentar. Talvez, segundo a teoria, até para restringir, desde que não se atinja o núcleo essencial do direito. Mas aqueles direitos previstos no artigo 5º não podem ser abolidos. Ponto. Ok? Bom, nós já sabemos que a Constituição tem hierarquia superior, todo mundo já sabe disso, falei disso na aula passada, na aula número 1, estamos na aula número 2. Uma outra coisa que eu quero frisar para vocês aqui é o princípio da unidade da Constituição. Quem de vocês lembra qual é esse princípio? Porque nas aulas presenciais eu levo bombom e quem acerta, quem lembra, ganha um bombom. Nas aulas online fica mais complicado, mas não tem problema, tá? Tô pensando até em fazer o fórum sobre isso. O primeiro a me responder ganhou um bombom quando nós voltarmos, beleza? Combinado não sai caro, eu sempre cumpro as minhas promessas. O que é o princípio da unidade constitucional? Quem lembra? Ele diz o seguinte: não existe hierarquia dentro do texto constitucional. As normas constitucionais não têm hierarquia de uma em relação à outra. Ou seja, né, para eu considerar uma norma inconstitucional, ela tem que violar a Constituição. Então eu tenho a norma que viola a Constituição e eu tenho a norma da Constituição violada. Ok? É o que nós chamamos em controle de constitucionalidade, objeto e parâmetro. O que é o objeto? É a norma que viola a Constituição. O que é parâmetro? É a norma violada. Uma norma constitucional pode ser objeto, ou seja, violar a Constituição? E naturalmente eu tenho que indicar a norma violada, ou seja, o parâmetro. O parâmetro será sempre uma norma constitucional. Agora, o objeto pode ser uma norma constitucional? Uma norma constitucional pode ser declarada inconstitucional? Em regra não, tá? Tem uma exceção que depois eu explico, mas em regra não. Por quê? Porque todas as normas constitucionais têm a mesma hierarquia. Não há hierarquia de uma em relação à outra. Ah, Bruno, nem a cláusula pétrea ela tem hierarquia superior às normas que não são cláusulas pétreas? Não tem hierarquia superior. Uma norma constitucional que não é cláusula pétrea não tem hierarquia inferior a uma norma constitucional que é cláusula pétrea. Bruno, existem princípios e regras. Uma norma constitucional que é um princípio
ela tem hierarquia superior a uma norma constitucional que é uma regra? Também não. Então entendam de uma vez por todas, não há hierarquia dentro do texto constitucional. Tem alguns exemplos para especificar isso. Por mais estranho que isso possa parecer no primeiro momento, uma norma constitucional, dentro da Constituição não há hierarquia. Isso pode parecer estranho, mas eu vou exemplificar durante essa aula, tá? Tem alguns exemplos que acredito que os senhores vão concordar comigo. Vamos falar do direito à vida. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Nesses termos seguintes aí nós temos 72 incisos, tá? Cuidemos do caput por enquanto e de parte dele. Estamos estudando tão somente o direito à vida. O que é a vida, né? Estudar a vida, estudar o que é a vida, lembrando, tem aspectos filosóficos, aspectos religiosos e aspectos jurídicos. Focaremos aqui nos aspectos jurídicos, certo? Não queremos divagar, não queremos entrar aqui em ilações metafísicas, em abstrações que talvez não nos leve a lugar nenhum frente às discussões que nós temos aqui. Aqui é o aspecto jurídico. A primeira coisa do aspecto jurídico que devemos falar sobre o direito à vida é que todos os autores que eu li falam a mesma coisa. O direito à vida tem dupla dimensão. Por que dupla dimensão? Uma, significa que você tem direito de ter a sua vida preservada, protegida, inviolada. Né? A vida não pode ser violada. Então é a primeira. E a segunda é que deve-se entender uma vida digna. Uma vida com o mínimo que se espera de algo que se possa entender por dignidade da pessoa humana. Inclusive, uma das vertentes da dignidade da pessoa humana é o mínimo existencial. É o mínimo que uma pessoa precisa para viver de forma digna, ok? Então é a dupla dimensão. É o direito de permanecer vivo, de continuar vivo, de ter a vida protegida. E o segundo é de ter uma vida digna. Bruno, você está falando isso com base em quê? O caput é muito claro, no sentido de que a vida deve ser preservada. Ponto. E a vida digna? Eu vou combinar o caput do artigo 5º com outros artigos da Constituição. O artigo 1º, inciso 3, fala da dignidade da pessoa humana. Para entender a dignidade da pessoa humana são necessárias algumas páginas. É algo bem complexo. É complexo e óbvio ao mesmo tempo. É interessante o estudo da dignidade da pessoa humana. E também com o artigo 170 da Constituição, que trata dos direitos econômicos fundamentais. Mas é matéria lá para frente. Deem só uma lida no artigo 170, só para ter uma noção do que é. Mas combinando todos esses dispositivos, nós chegamos à conclusão que a Constituição assegura ao mesmo tempo o direito à vida em si, como o direito a uma vida digna. Se alguém perguntar para vocês o que é a dupla dimensão do direito à vida, os senhores já sabem responder. Tem duas afirmações que elas parecem contraditórias, mas não são. Inclusive, essas questões de marcar certo ou errado de concurso público exploram muito esse tipo de coisa. Os autores dizem que o direito à vida é pressuposto de existência dos demais direitos fundamentais. Como assim? O direito à vida é pressuposto dos demais direitos fundamentais. A liberdade ou as liberdades, porque são muitas liberdades. Não é só a liberdade de ir e vir, é a liberdade de crença religiosa, é a liberdade de expressão, é a liberdade de manifestação do pensamento, é a liberdade de exercício profissional, é a liberdade de associação, liberdade de reunião. São muitas liberdades que a Constituição nos assegura. Vejam, todas as liberdades elas só existem e ela só faz sentido, a liberdade só faz sentido para alguém que está vivo. Alguém que não está mais vivo, a liberdade perdeu todo sentido. A igualdade também
a segurança, e me refiro à segurança jurídica, tá? Essa segurança do artigo 5º aqui, estudaremos mais à frente, é a segurança jurídica, não é a segurança pública. A segurança pública está no artigo 140 da Constituição. É um outro capítulo. A segurança do artigo 5º é segurança jurídica. Já demos umas pinceladas disso no semestre passado. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, prescrição e retroatividade da lei penal que prejudica. Tudo isso são manifestações de segurança jurídica. Tudo bem. Segurança jurídica só faz sentido para quem está vivo. Então é verdade a afirmação de que o direito à vida é pressuposto de existência dos demais direitos. Mas eu posso afirmar que o direito à vida tem hierarquia superior aos outros direitos fundamentais, uma vez que ela é pressuposto deles? Não. Cuidado com essa pegadinha. Eu estou afirmando que o direito à vida é pressuposto dos demais direitos fundamentais. Sim, ela é. Porém, ela não tem hierarquia superior a eles. E nem é absoluta. Por quê? Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto, eu estou querendo dizer que nem todos os direitos são relativos. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Que todos os direitos devem ser conciliados um com o outro. Eles devem ser harmonizados. Todos os direitos devem obediência aos outros direitos também. Nenhum direito é absoluto de forma a aniquilar o outro. Os direitos são relativos, eles devem conviver entre eles. Inclusive o direito à vida, tá? Vejam, nenhum direito é absoluto. Logo, o direito à vida também não é absoluto. Se eu estou querendo dizer que nenhum direito é absoluto, eu estou querendo dizer que todos os direitos são relativos. Ou podem ser relativizados. Olha que interessante. Bruno, inclusive a vida? Não consigo compreender isso. Como que a vida pode ser relativizada? Senhores verão ao longo da aula. Vamos continuar. Para eu explicar algumas questões polêmicas relacionadas ao direito à vida, eu preciso explicar pelo menos 3 teorias de quando a vida começa. Deixa eu dizer para vocês. Quando que a vida começa? Qual é o início da vida? Eu queria muito estar na presença de vocês, porque quase todo mundo ia cair numa pegadinha. Ia incorrer em um equívoco. E se alguém fugisse desse equívoco, que é previsível nessa fase do curso, ganharia um bombom. Sim. Quando começa a vida? Muitos vão dizer, com o nascimento com vida. Ah, e como é o nascimento com vida? Se respirou, professor. Ah, é? É mesmo? Não diga. E como é que sabe que alguém respirou? Professor, pela docimasia hidrostática de Galeno. Era um médico romano, né, que acompanhava as tropas em combate. E ele podia ver os corpos decepados nas batalhas e fazia, né, os estudos e os experimentos dele. O que ele sabia? Se nasceu e respirou, há uma modificação físico-química nos pulmões, de modo que ele boia, caso seja colocado num recipiente com água. Por isso hidrostático. Se nasceu morto, ou seja, nunca respirou, o conceito de natimorto é aquele que nunca respirou, coloca o pulmão na água, o pulmão vai afundar. Não houve a modificação físico-química registrada por Galeno. Galeno era um médico da antiguidade extremamente avançado para a época dele, tá? Várias coisas que o Galeno escreveu, que o Galeno pesquisou, alguns instrumentos cirúrgicos só foram ser aperfeiçoados lá no Renascimento, séculos depois. Errou. Quem falou isso errou, estudou muito, tá de parabéns, mas caiu numa pegadinha. Errou. Você sabe que o nascimento com vida se dá com a respiração, você sabe qual o exame a ser utilizado, parabéns. Só que você confundiu o início da vida com o início da personalidade jurídica. São coisas diferentes. Entendam? São coisas diferentes. O início da vida não se confunde com o início da personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica? Está lá no artigo civil. Se eu não me engano, no artigo 2º do Código Civil. Vamos lá.
A personalidade jurídica é o mesmo que capacidade de direito. É sinônimo, não é isso? Se eu não estou enganado, personalidade jurídica é sinônimo de capacidade de direito. O que não se confunde com a capacidade de fato. Capacidade de fato é a capacidade para pessoalmente exercer todos os atos da vida civil. Certo? A capacidade de direito, que é sinônimo de personalidade jurídica, todos têm, independente de qualquer condição. Todos muito bem entendidos, aqueles que nasceram com vida. Vejam, personalidade é aptidão genérica para contrair direitos e obrigações na vida civil, só isso. Então existe personalidade jurídica para a pessoa física, que é aquele que nasceu com vida, e existe personalidade jurídica para a pessoa jurídica, que por uma ficção, né, um ente, que pode ser uma associação, pode ser uma sociedade, pode ser uma fundação, ela tem aptidão para contrair direitos e obrigações, assim como uma pessoa física. Então não confundam, por favor, o início da personalidade jurídica, que se dá com o nascimento com vida, com o início da vida. São coisas diferentes. Vejam, há uma profunda polêmica de quando começa a vida, embora não há polêmica de quando começa a personalidade jurídica. Repetindo, mesmo sendo chato, mesmo sendo pedante, personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida. A vida começa antes. O que se entende por vida começa antes. Deixa eu explicar essa polêmica aos olhos do direito. Não existe nenhum artigo na Constituição que diga quando a vida começa. Nem em outra legislação. Não tem nenhum artigo de uma lei que fala quando que a vida começa. Mas existe um artigo de uma lei que fala quando a vida termina. Tem um artigo da lei de transplantes que diz o seguinte: quando que a vida termina? Com a morte encefálica. E essa lei é de 1997. Para o direito brasileiro, ela é muito recente. Acredito que a maioria dos senhores aí estava nascendo ou nem havia nascido ainda, mas 97 para o direito brasileiro é algo muito recente. Antes, qual era o conceito jurídico de morte? O conceito jurídico de morte era o seguinte: o que é morte? É a cessação total e permanente das funções vitais. Função respiratória, função cardíaca, função renal, função hepática. Se essas funções cessaram de forma permanente, houve morte. Então o médico, para declarar a morte de alguém, tinha que constatar isso. O interessante é que para o direito, a morte é um instante. E precisa ser assim, porque é ali que abre a sucessão. A partir dali, a pessoa já é viúva ou viúvo. Tem várias considerações importantes a se fazer aí. Mas para a medicina legal, a morte é um processo. Ela ocorre em etapas. Mas o direito precisa definir um momento. Então, antes de 97, a morte era cessação total e permanente das funções vitais. Tudo bem. Total e permanente. E por que em 97 eles criaram o conceito de morte encefálica? Vou explicar. Às vezes, o coração está batendo. Isso é possível, tá? Pessoas às vezes não morrem na hora, mas tem morte, tem a morte encefálica. Não morre na hora, morreu, né? Pro direito, morreu. Houve morte encefálica, mas às vezes o coração está batendo, porque ele foi socorrido a tempo. Chegou no hospital, ele foi colocado em máquinas, equipamentos. Ele é estimulado com drogas o tempo todo. E às vezes o coração está batendo, a função cardíaca está preservada. A função respiratória está preservada. Porque o senso comum, né? Está respirando? Então está vivo. Para o direito, não. Certo? Todo mundo que está vivo respira. Mas nem todo mundo que respira está vivo. Como assim, Bruno? Ah, bota um espelhinho ali no nariz, se embaçar, é porque ele está respirando. É, ele está respirando, mas será que ele está vivo?
Para o direito, respirar não significa estar vivo. O rim está filtrando. A função renal é extremamente importante. Se a pessoa parar o rim, ela morre com horas. Função hepática. O fígado está metabolizando. Às vezes, todas essas funções estão em pleno funcionamento. Mas se houve morte encefálica, se o cérebro morreu de forma que ele não retorna à condição anterior, esse processo é irreversível, a pessoa foi considerada morta para o direito. Isso gera um conflito religioso, um conflito com a família enorme. Né? Como você vai deixar desligar os aparelhos de um parente seu, de um ente querido, alguém que você gosta muito? Porque para o senso comum ele está vivo, para o direito não. Vou explicar por quê. E por que isso está na lei de transplante? Se a pessoa morreu, seja num local de acidente, seja num local de crime, ou em qualquer outra função, se o coração não estiver funcionando, o pulmão respirando, o rim filtrando e o fígado metabolizando, você perde todos os órgãos, ou praticamente todos os órgãos. Estudamos em medicina legal que a destruição do corpo após a morte, ela começa por questões do próprio corpo. O próprio corpo se autodestrói, chama autólise. Auto, que é próprio, né? E lise é quebra. Autólise. Como falta oxigênio e falta alimento para as células, elas começam a se autodigerir. Aí os livros de medicina legal explicam passo a passo o que a mitocôndria faz e coisa e tal, que não interessa pra gente. Altera muito o pH do corpo, ele fica muito ácido, estraga tudo. Os órgãos não podem ser aproveitados mais. Todo transplante de órgão, ele ocorre com a morte encefálica. E os outros órgãos funcionando, porque eles estão preservados até o momento do transplante, certo? Se isso não acontecer, você perde quase todos os tecidos humanos, órgãos e tecidos. Então eles colocaram na lei de transplante que se houve morte encefálica, a pessoa já é considerada morta para o direito. Se você desligar o aparelho de alguém com diagnóstico de morte encefálica, isso não é eutanásia, porque a pessoa já está morta para o direito, certo? Existe todo um critério para se declarar isso, tá? Só médico neurologista que pode. Tem que ser no mínimo 2. Os médicos não podem compor a equipe de transplante. Existem vários critérios para que se declare a morte encefálica de alguém. Tem um tempo até a primeira constatação e a segunda. Tem todo um mecanismo para se cuidar disso, tá? Só para explicar por que isso está na lei de transplante. Ah, Bruno, então eu tenho uma lei que me diz que a morte termina quando há morte encefálica. Agora, e quando a vida começa? Eu não tenho. É um problema. É uma questão no direito para ser discutida. Existem 3 linhas de pensamento, ou 3 principais linhas de pensamento. A primeira delas é que a vida começa com a fecundação. Qual o conceito de fecundação? A gente estuda em biologia, né? Estuda lá no primeiro grau, ali nas primeiras séries de estudo. Fecundação é quando o gameta masculino se une com o gameta feminino, ou seja, a célula reprodutiva masculina se une com a célula reprodutiva feminina. Via de regra, as células do corpo humano possuem 46 pares de cromossomos. Todas as células do corpo humano possuem 46 pares de cromossomos, à exceção de uma delas, que são as células reprodutivas. Elas possuem 23 pares de cromossomos, que é a metade. As células reprodutivas masculinas, quando se unem às células reprodutivas femininas, aquela soma ali vão compor 46 pares de cromossomos e um novo ser geneticamente individualizado. Explico. Se você fizer um DNA no pai, se você fizer um DNA na mãe, o DNA do ser gerado é diferente dos dois. Ninguém tem um código genético idêntico ao do outro. Vejam, quando há fecundação, surge um ser geneticamente individualizado. 50% do pai, 50% da mãe. E essa combinação nunca se repete nos irmãos. De qual parte
vai pegar de cada um. Aí, né, nasceu um bebê, falei, nossa, é a cara do pai. Não tem nada da mãe. Para de falar besteira. Todo bebê é 50% do pai, 50% da mãe. 23 pares de cromossomos do pai, 23 pares de cromossomos da mãe. Não diga bobagens. É um argumento científico muito forte para tentar convencer que a vida começa com a fecundação. Qual que é o problema disso na prática? É o argumento da grande maioria das instituições religiosas e é um argumento apoiado na ciência, inclusive. Qual que é o problema disso? Vamos lá. Fecundação in vitro. Como que ela ocorre? Ela ocorre fora do útero, fora do corpo da mulher. Eles pegam uma célula reprodutiva masculina com um óvulo, que é a célula reprodutiva feminina, provocam uma fecundação artificial e quando geram uma célula concepta, ou seja, concebida, fecundada, ela é inserida no útero e dali se desenvolve uma gestação. Só que nem sempre isso dá certo. Na maioria das vezes são necessárias várias tentativas até que se consiga. E caro pelo jeito, tá? E caro. Bom, sendo assim, várias concepções in vitro são realizadas e eles ficam lá armazenados. Faz a primeira inseminação, pode dar certo ou não. Se não der certo, faz a segunda, faz a terceira. Deu certo. Bruno, beleza. Deu certo logo nas primeiras, olha que sorte. Sobraram vários embriões, que é o que nós chamamos de embriões excedentários. O que faz com isso? Bom, o casal pode querer ter outros filhos e usar aqueles embriões para tanto na inseminação artificial. Ou não quero mais ter filho, tem um, tá bom demais. Ou teve dois, tem problema, mas ainda vão sobrar muitos. Tá? Faz o que com aquilo? Pode jogar fora? Como é que funciona? Tem uma lei disso, tá? A lei de biossegurança. Essa lei explica direitinho, passo a passo. Essa lei tá no material de vocês, tá? Bom, os embriões excedentários, eles podem ser doados pelo casal, se o casal concordar, para pesquisas em célula tronco embrionária. Vejam, quando eu pesquiso em algo que já foi fecundado, ou seja, num embrião, eu estou violando o direito à vida, uma vez que a vida, se ela começa com a fecundação, eu estou usando uma célula fecundada para pesquisa de célula tronco embrionária, e nós sabemos dos potenciais para tratamentos de doenças das células tronco embrionária, né? Vai desde a solução para calvície até para um órgão criado fora do corpo e implantado no paciente sem risco de rejeição, porque é feito com base numa célula tronco. A cura do câncer, a cura de diversas doenças, reposição de órgãos, reposição de membros amputados. Bom, as perspectivas, né, do que as pesquisas em célula tronco embrionária podem fazer são maravilhosas. Agora, algumas instituições religiosas não concordam, porque você estaria violando o direito à vida, seria um sacrilégio. Porque se a vida começa com a fecundação, se trata-se de célula fecundada, eu não posso pesquisar. E houve uma ação direta de inconstitucionalidade nesse sentido, subscrita por ninguém menos que o Procurador-Geral da República. Quem é o Procurador-Geral da República? É o chefe do Ministério Público da União, chefe dos procuradores federais. É alguém de um conhecimento jurídico absurdo, fantástico. A pessoa, para chegar nisso, a pessoa que chega Procurador-Geral da República, ela tem um status tão grande quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal. É alguém com conhecimento jurídico absurdo. Veja, se alguém assim entendeu por bem que isso viola o direito à vida, porque a vida começa com a fecundação, nós temos que dar crédito, ainda que não concorde. Agora, isso foi julgado pelo Supremo, tá? O Supremo entendeu que isso não viola o direito à vida. Então, o Supremo, de certa forma, nos diz que, ainda que de forma reflexa, ainda que de forma indireta, que a vida não começa com a fecundação. Vocês concordam comigo? Se pode fazer pesquisa em célula tronco embrionária.
Então a vida não começaria com a fecundação. A célula concebida fora do útero, então, não teria o status de vida humana. Como é que é isso? Já ouviram falar no DIU, dispositivo intrauterino? É um dispositivo, parece que é uma combinação de um dispositivo químico e mecânico que impede a gestação, né? Ele tem ali uma hastezinha que ele fica ali dentro ali onde que a célula concebida ou o óvulo fecundado se fixa, não deixa ele se fixar ali. Então ele não permite a gestação. Vejam, há quem entenda que o DIU é um aborto, porque ele não impede a fecundação. Ele não seria um dispositivo contraceptivo, ou seja, que não permitiria a concepção. Não, ele permite a concepção. Ele não permite que a célula concebida se fixe na parede do útero. Vejam, essa fixação na parede do útero se chama nidação. Então, algumas correntes entendem que a vida começa com a nidação. É quando a célula concepta se fixa na parede do útero, ou seja, dentro do corpo da mulher. Aquelas células feitas fora do corpo, concebidas fora do corpo da mulher, in vitro, aquilo não é vida. É o que a segunda corrente diz, tá? Então pode fazer pesquisa em célula-tronco embrionária. O DIU não é proibido, certo? Por quê? Se não houve a fixação na parede do útero, que é o que nós chamamos de nidação, não tem problema. Não há vida ainda. E a terceira corrente, ela é interessante. A terceira corrente fala o seguinte: não, a vida começa com a formação do sistema nervoso. Por quê? Uai, se a vida termina com a morte encefálica, obviamente que ela começa com a criação da massa encefálica. O que nós podemos acreditar, nós podemos crer que é com a formação do sistema nervoso. Ainda que as primeiras células, os primeiros filamentos do sistema nervoso. Ali é um início de massa encefálica. Logo, a vida começaria com a formação do sistema nervoso, em interpretação a contrário senso da lei de transplante, que diz que a vida termina com a morte encefálica. Tudo bem, pessoal? Vejam, há uma ação no Supremo para julgar se o aborto, se o crime de aborto seria inconstitucional. Ou seja, o Estado proibir uma gestante de praticar o aborto. O Estado pode fazer isso? Ou isso tem que ser uma decisão individual de cada gestante? O Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu um voto dizendo que é inconstitucional. São vários que tem que votar, tá? Ele já deu o voto dele, dizendo que é inconstitucional. E dizendo que o aborto seria permitido até mais ou menos, acho que 10 semanas, estaria um pouco menos de 3 meses, que é uma fase que ainda não se formou o sistema nervoso. Ou seja, não houve nem mesmo início de massa encefálica. Então não há vida a ser protegida. Tudo bem até aqui? É a terceira corrente. É uma corrente que ela é referendada por uma outra decisão do Supremo, um pouco mais antiga que essa discussão atual do aborto, que ainda não se decidiram, estão votando ainda, que é o seguinte: os senhores nós iremos estudar aqui a questão dos fetos anencéfalos. O que é? O A é partícula de negação, né? Anencéfalo que não tem massa encefálica. Não confundir com microcefalia. Houve um aumento absurdo de microcefalia no Brasil, tendo em vista uma epidemia de Zika vírus. Ali a criança ela tem um desenvolvimento menor, um desenvolvimento inferior, em sentido de volume, né, principalmente, de massa encefálica, que prejudica várias funções motoras, cognitivas, enfim. Não é isso. Não estou falando disso. Quando eu falo de feto anencéfalo, ele não tem massa encefálica nenhuma. Nada. Zero. Não tem. De modo que a vida é inviável. Nasce, respira, ok? O coração está batendo. Algumas funções ali estão em pleno funcionamento porque estava no útero da gestante.
Mas logo depois que nasce, dura alguns instantes ou no máximo algumas horas, e o feto até então, o nascituro, né, vem a falecer. Vejam, é permitido, entre aspas, vou explicar por que entre aspas, aborto de anencéfalo? Eles disseram que é permitido, mas que isso nem chega a configurar o aborto, porque o aborto ele é um crime contra a vida humana. Vejam, se não há massa encefálica, não há vida humana a ser protegida. É mais ou menos isso, tá? Então, o aborto de anencéfalo, tecnicamente, nem é aborto. É uma antecipação terapêutica do parto. Eles entendem que a época em que se criou o Código Penal e se criou o crime de aborto, e se criou duas exceções, que nós veremos mais adiante, eles só não colocaram a terceira exceção, que seria o feto anencéfalo, porque na época não existiam meios para que se descobrisse isso. A época não sabia nem se era menino ou menina, né? Às vezes descobria que era gêmeos na hora do parto. Isso não tem tanto tempo não, tá? Isso aí uns 50 anos mais ou menos era assim. Não é tanto tempo. Hoje já tem condição de saber se é anencéfalo. Na época não existia. Então os ministros do Supremo entenderam que só não colocaram isso no Código Penal porque à época não existiam meios para isso. Outra coisa, eles entendem isso como uma analogia à tortura. Obrigar alguém a levar a gestação até o final, sabendo que haverá inevitavelmente o falecimento do produto da concepção. Isso é uma analogia à tortura, tudo bem? E também a interpretação ao contrário senso da lei de transplante, porque se a vida termina com a morte encefálica, se não há massa encefálica, não há vida. Há um produto da concepção, mas não há vida. Logo, a antecipação terapêutica do parto em caso de anencéfalo seria permitida. Aí, de um modo não técnico, o aborto de anencéfalo seria permitido. Tudo bem? Os senhores conseguiram vislumbrar as três correntes de quando que a vida se inicia? Isso é importante para dar solução para várias questões. A primeira questão que foi solucionado com esse raciocínio foi a possibilidade de pesquisa em célula tronco-embrionária. A segunda, que também chegou no Supremo, através de uma ação com efeito erga omnes, nós já sabemos o que é o aborto de anencéfalo. E há muitas outras sendo discutidas na atualidade, ok, pessoal? Bom, acredito já ter prestado alguns esclarecimentos sobre o direito à vida, tá? Conceito, de quando a vida se inicia, de quando a vida termina. Na próxima aula nós discutiremos algumas questões complexas relacionadas com o direito à vida. Aborto, anencéfalo, pesquisa em célula tronco-embrionária, transfusão de sangue em caso de risco de vida e convicções religiosas contrárias a essa possibilidade. São muitas questões interessantes a serem discutidas no direito à vida. Para encerrar, eu disse que o direito à vida não é absoluto, de modo que todo direito é relativo. Mas inclusive a vida, professor? Pois é. Quer ver uma coisa? O aborto é crime contra a vida, mas há duas exceções. Quando a gestação causa risco à gestante, é o chamado de aborto terapêutico ou aborto necessário. O direito brasileiro permite quando praticado por médico. Existe o aborto também quando a gestação resulta de estupro, é o chamado aborto sentimental. Também é permitido, certo? São duas situações em que a vida é relativizada. O direito brasileiro permite o sacrifício à vida em virtude de outros direitos. No caso do estupro, por exemplo, a dignidade da gestante, por exemplo, tem um valor maior do que a vida, por direito, certo? Nenhum direito absoluto. Mesmo no caso de risco à gestante, também uma das vidas serão relativizadas. Quer ver um outro? Existe no direito brasileiro a possibilidade de se abater aeronaves que entram no território brasileiro ou estão no território brasileiro
não identificadas, não tem plano de voo, não se identificam para os órgãos de controle. O Brasil tem vários caças, né? Eles vão tentar interceptar, vai dizer, ó, desce no primeira pista de pouso, primeiro aeroporto, porque senão o senhor será abatido. A lei brasileira permite que se abate. Por quê? Pode ter ali droga, arma, bomba, pode ser um atentado terrorista. Então você pode sacrificar a vida do piloto e do copiloto para salvar a vida de dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Aí o que eles fazem? Né? Infelizmente, nós que temos conhecimento na área policial, o que eles fazem? Eles botam uma criança no avião. Um avião de pequeno porte, transporta droga e arma. Aí o cara fala, ó, tem uma criança de 5 anos aqui. Tem uma criança de 6 anos. Aqui, ó, fala com o tio aqui, ó, e bota ele no rádio para falar com o piloto do caça. E aí, como é que faz? Como é que funciona isso? Você tá no caça, você apertaria ali o comando para poder disparar? Para poder partir o avião no meio com uma criança dentro? Complicado, né? Ah, Bruno, mas se não faz isso também, você pode colocar em risco a vida de dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Sim, também. Deve ser uma decisão muito difícil de ser tomada. Certo? De todo modo, a lei permite. Se a lei permite o sacrifício da vida. Sem contar situações de legítima defesa. Né? O atirador de elite, o sniper, ele pode abater um criminoso que está colocando em risco a vida de outras pessoas. A legítima defesa simples ali, o cara me agrediu e eu reagi, ué. A lei permite. Então a lei permite o sacrifício da vida em várias situações, ou seja, nem a vida é absoluta, não há direito absoluto no direito, ok, pessoal? Bom, na próxima aula nós trataremos de algumas questões complexas relacionadas com o direito à vida, tudo bem? Bom estudo para vocês.